Você já esperou por algo por tanto tempo que quase perdeu a esperança? Bem, hoje vamos mergulhar em uma história de paciência, perseverança e tempo divino. Vamos explorar 2 Samuel 5, versículos 1 a 5, e 1 Crônicas 11, versículos 1 a 3, e o Salmo 139, onde testemunhamos o ápice da longa jornada de Davi para se tornar rei, sobre todo o Israel. A mensagem principal desta passagem está em 2 Samuel 5:2, onde as tribos de Israel declaram a Davi: O Senhor disse a você: Você apacentará o meu povo Israel e será o seu governante. Isso representa o cumprimento da promessa de Deus a Davi. Vemos que os planos de Deus sempre se realizam no tempo perfeito dele. Desde que Deus disse ao homem: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, vemos Deus levantar pessoas que o conhecem e o amam. No entanto, a grande necessidade que temos visto ao longo das Escrituras é a de uma liderança piedosa, líderes que andam com Deus e o obedecem com um coração humilde. Essa grande necessidade não é apenas para o povo de Deus nos tempos bíblicos, mas também para esta geração. Hoje temos uma abundância de estrategistas, organizadores e gestores, mas o que precisamos desesperadamente são líderes profundamente espirituais, semelhantes a Cristo. Precisamos de homens e mulheres que saibam mais do que apenas princípios organizacionais. Precisamos daqueles que andam com o Pai, ouvem o Espírito e vivem como Jesus. A jornada de Davi até o trono de Israel exemplifica esse tipo de liderança. Após a morte de Samuel e Jonatas, Davi não se apressou para preencher o vácuo de liderança. Em vez disso, ele esperou no Senhor. A Bíblia nos diz que, com o passar do tempo, Davi consultou o Senhor, 2 Samuel 2:1. Essa expressão, com o passar do tempo, revela o espírito de Davi. Ele não teve pressa. Ele permitiu que o tempo passasse e buscou a orientação de Deus. Nossa história começa com um momento que Davi esperava desde a juventude. Todas as tribos de Israel se unindo para reconhecê-lo como seu rei. Isso não foi um acontecimento repentino, mas o resultado de anos de paciência, provações e liderança fiel. A jornada de Davi até o trono foi marcada por perseguição, exílio e espera. Em meio a tudo isso, ele permaneceu fiel ao chamado de Deus. A declaração do povo a Davi é significativa. Eles reconheceram não apenas seu laço de sangue com eles, mas também sua liderança comprovada. Mesmo enquanto Samuel era rei, foi Davi quem realmente liderou Israel nas batalhas. Esse reconhecimento mostra como o caráter e as ações de Davi falaram mais alto do que qualquer título. Ao fazer uma aliança com os anciãos de Israel, vemos um líder que compreende o peso de sua responsabilidade. Ele não toma o poder à força, mas entra em um acordo mútuo diante do Senhor. Esse ato demonstra a compreensão de Davi de que sua autoridade vem de Deus e deve ser usada para servir ao povo. As Escrituras nos oferecem uma visão adicional, lembrando-nos de que esse momento cumpre o que o Senhor havia prometido por meio de Samuel. Essa referência nos leva de volta à unção de Davi, quando ainda era um jovem pastor, destacando o longo percurso do plano de Deus e da vida de Davi. Junto a essa narrativa histórica, o Salmo 139 oferece uma reflexão profundamente pessoal, que bem poderia representar os pensamentos de Davi nesse momento marcante. O Salmo fala do conhecimento íntimo que Deus tem de nós, de sua presença em todos os aspectos de nossas vidas e da criação intencional de cada indivíduo. As palavras de Davi neste salmo são especialmente comoventes
quando consideramos sua jornada até o trono. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139, versículo 16. Ele reflete uma confiança profunda no tempo e no plano de Deus. Mesmo nos anos de espera e dificuldades, Davi entendia que Deus o estava moldando para aquele exato momento. Essa história nos ensina várias lições cruciais. Primeiro, ela nos mostra a importância da paciência em esperar o tempo de Deus. E Davi não forçou sua ascensão ao trono, mas permitiu que Deus o estabelecesse no seu tempo. Em segundo lugar, vemos o valor do serviço fiel. A liderança de Davi foi reconhecida por causa de suas ações, não apenas por sua unção. E por fim, essa narrativa nos lembra do envolvimento íntimo de Deus, mas em nossas vidas. Como Davi, podemos confiar que Deus nos conhece completamente e está realizando seus propósitos em nós e através de nós. Então, como podemos aplicar essas verdades às nossas vidas hoje? Primeiro, confie no tempo de Deus. Mesmo quando suas promessas parecem demoradas, sua temporada de preparação é tão importante quanto o cumprimento. Depois, sirva fielmente onde você está, sabendo que seu caráter e suas ações falam mais alto do que títulos ou posições. E lembre-se de que Deus o conhece intimamente e tem um propósito para a sua vida. Cada experiência está moldando você para os planos dele. Em seguida, lidere com humildade, reconhecendo que toda autoridade vem de Deus e deve ser usada para servir aos outros. E por fim, cultive um relacionamento profundo e pessoal com Deus, permitindo que sua presença o guie e conforte em todas as estações da vida. A história da ascensão de Davi ao trono nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando a espera parece longa. Deixe-me te perguntar, existem áreas na sua vida em que você está tendo dificuldade em confiar no tempo de Deus? E como você pode desenvolver caráter enquanto espera? Lembre-se, como Davi, somos chamados a ser pessoas que confiam no plano soberano de Deus enquanto participam ativamente da sua obra. É nesse lugar de confiança e serviço fiel que você encontrará o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Seu tempo de preparação não é em vão. Deus está moldando você para os propósitos divinos dele.